Olá pessoal, professor Márcio com mais uma questão, agora uma questão que caiu na prova do CEDERJ, que é um vestibular aí para cursos online, cursos à distância, né? Semipresencial, né? Do estado do Rio de Janeiro. Caiu no ano de 2023 e a questão diz o seguinte: a razão entre as medidas de dois lados distintos de um retângulo é 2/3. Nessas condições, a razão entre as medidas do maior lado e o perímetro do tal retângulo é... Aí ele me dá as opções: 1/5, 2/5, 3/5 e 3/10. Vamos pensar num retângulo, primeiramente, lembrando das propriedades aí, algumas propriedades do retângulo, tá? Tentar desenhar aqui um rascunho aqui, né? Porque nunca sai muito legal, mas vamos tentar. Então, estou desenhando um retângulo, tá? Tal como o problema está sugerindo para nós. Bom, ele afirma que a razão entre o maior, a razão entre dois lados distintos. Concorda que este lado é diferente deste? Evidentemente, né? O retângulo tem lados congruentes de par em par e são paralelos esses lados. Então, este lado tem a mesma medida deste. Este lado tem a mesma medida deste. Perceba que no próprio problema diz que a razão entre os lados distintos é 2 e 3, 2/3. Pela fração que a gente observa, já dá para perceber que o lado maior deste retângulo, que nós pegamos como exemplo, é 3. E o outro lado, que é o lado distinto, né, são lados diferentes, é 2. E aí você poderia perguntar, mas professor, com que base você pode afirmar que esse retângulo tem base ou comprimento 3 e altura ou largura 2? Veja, qualquer retângulo que atenda a essa, seja múltiplo, né, dessa fração 2/3, também poderia, que atenda, né, as condições dessa razão, né, razão de dois lados distintos, seja igual a 2/3. Se você tivesse aqui 4 e aqui 6, 4/6, se você simplificar, vai dar 2/3. Continua sendo o retângulo no qual o problema estava falando. Por que nós usamos esse? Porque já está discriminado aqui, a gente não precisa fazer modificação nenhuma. Tudo bem? Beleza. Aí o que ele fala? Ele fala sobre o perímetro. Então eu sei que aqui é 3 e aqui é 2. De cara, ele quer saber o seguinte: ele quer saber o maior lado dividido pelo perímetro. Razão é uma divisão, né? Perímetro. Ok? Eu quero saber essa razão aqui. Veja. A razão entre o maior lado nós já descobrimos que é 3 aqui, tá? O problema é bem basicão ali, apesar de poder induzir ao erro. Você pode induzir, pensar num retângulo genérico e chamar de x e de y, e aí você vai certamente encontrar um valor aqui nas opções para você marcar, porque o examinador, ele pensa nessa possibilidade também, entendeu? Então você tem que entender o seguinte, que esse retângulo, ele tem que
atender a essa condição, no qual os dois lados distintos, a razão entre os dois lados distintos seja 2/3. Ok? Não dá para a gente generalizar, falar que é x e y, porque x e y poderia ser qualquer valor para x e qualquer valor para y diferente de zero, certo? Então, cuidado com isso, para não ser induzido ao erro. Eu posso até mostrar para vocês como poderia ser induzido ao erro e você encontrar a resposta errada aqui. O que acontece? O maior lado eu já sei que é 3. E o perímetro, que é 2p, é a soma dos lados. É 3 mais 3 mais 2 mais 2. E aí eu tenho que o perímetro é 6 mais 4, 10. Opa! Já achamos a razão. Razão 3/10. Professor, como é que o aluno poderia errar essa questão? Se ele pensasse na razão de um retângulo, preste atenção, nós já encontramos aqui, foi basicamente tranquilo. Se você pensasse num retângulo no qual eu tivesse assim um retângulo dessa forma aqui, ó. Esse raciocínio seria errado, tá? Vou te mostrar aqui como poderia o aluno cair nessa pegadinha aqui. Então, ó, a gente está muito acostumado a generalizar as coisas, né? E muitas das vezes o próprio exercício não admite generalizações. Lembrando que não é só esse retângulo com base 3 e 2 e altura 2 que satisfaz essa condição. Se aqui fosse, falei 4, se aqui fosse 6 e aqui fosse 9, atenderia essa condição também. Tem que atender a essa condição, 2/3, tá? Usamos esse valor porque já estava no exercício ali. Supondo que você pensasse assim, ó, eu tenho um retângulo de genérico XY, tá? Eu sei que a razão entre o lado maior e o perímetro, 2x mais 2y, eu vou encontrar o quê? X sobre 5, eu sei que x sobre y é 2/3, isso aqui é o jeito errado de fazer, tá? Ó, aqui eu encontraria facilmente que 2y é igual a 3x, certo? Então, ó, substituindo aqui, ó, x sobre 2x mais 3y é igual a x sobre 5x. E daí nós, como nós queríamos encontrar o x, né? Cancelei o x com o x, fiquei com 1/5. Olha lá a resposta lá que você ia errar. Olha lá a resposta que você ia errar, ó. 1/5 lá na letra A. Então, cuidado com generalizações. Às vezes, o problema amarra em uma determinada condição que você não pode fugir daquela condição. Não é que você não possa modificar os números aqui. Como assim? Se aqui fosse, por exemplo, 8. Aqui é 8, né? Certamente você teria que colocar um número aqui que fosse múltiplo, né? Se aqui é 8, se aqui é 2 e aqui é 3, como é que você fez para encontrar o 8 aqui? Você multiplicou por 4. Então, o lado maior teria que ser 12. Ó, 8 12avos, simplificando por 4 dá 2, por 4 dá 3. Ó, continua a mesma condição do problema.
não teria problema. Não quer dizer que é só esse retângulo que confere essa condição, mas nós pegamos ele porque está bem nítido que o retângulo, dois lados distintos, a razão é 2/3. Então quer dizer o quê? Que eu peguei dois lados distintos, 2/3, o maior lado é o 3, o menor lado é o 2, certo? Beleza, então, espero que tenham entendido. Se isso aconteceu, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Aqui está errado o raciocínio, né? Foi a maneira errada, está errado. A forma de pensar desse jeito aqui, o correto é essa aqui, tá? Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, compartilhe o máximo que puder, assim você vai estar nos ajudando muito. Até a próxima videoaula.